Temos a honra e a satisfação de receber o professor Wander de Freitas Melo para ministrar a palestra Metais Pesados nos Solos e Práticas de Remediação Ambiental. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Samantha, boa noite. Obrigado Professor pelo... Wander. Vamos lá. Pode falar, professor. Não, é a ansiedade de professor. O professor quer falar muito, mas eu tô te ouvindo, Samantha, pode falar. O professor Wander, então, ele tem graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Agronomia em Solos e Nutrição de Plantas pela mesma universidade, doutorado em Agronomia também pela Universidade Federal de Viçosa e a University of Reading, na Inglaterra, como bolsa sanduíche, e pós-doutorado pela The University of Western Australia. Em 2017, foi aprovado em processo interno para professor titular da UFPR. Atualmente é professor aposentado do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Paraná e atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná. Foi editor do livro Química e Mineralogia do Solo, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Atua na área de Química e Mineralogia do Solo, com trabalhos recentes em poluição do solo por metais pesados e pesticidas, processos de fixação de fósforo e em minerais da fração argila e estudos de vestígios de solo para fins forenses. E é membro titular do Comitê Assessor da Agronomia junto ao CNPq. Então, professor, é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui. Agradeço ter aceitado o convite e o senhor tem a palavra. Samantha, boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes. A gente realmente fica muito feliz de estar no meio acadêmico, com essa dificuldade toda que está aí, né? A gente está muito em casa e vocês me fizeram um favor muito grande, que é de me tirar do meu cantinho ali do sofá e estar aqui conversando com vocês. Eu estou muito feliz de estar tendo essa conversa com vocês, né? E parabéns pela comissão organizadora. Que evento, que eu acho que eu participei de um dos primeiros que a Sônia organizou. A gente vê o crescimento disso, né? E a seriedade, né? Onde vocês põem a mão aí, a coisa frutifica, né? Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e vamos aí, vamos conversar um pouco sobre solo, né? É isso aí. O senhor pode abrir a sua apresentação? Já posso? Então vamos lá. Ela já está em modo apresentação, Lari? Samantha, me dá só um retorno. Está em modo apresentação, sim, já conseguimos ver. Estamos vendo seus slides e estamos lhe vendo e lhe ouvindo muito bem também. Agora, então, eu vou me retirar e vou dar licença para o senhor ministrar a sua palestra. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa durante a transmissão, eu vou lhe interromper, né? Vou pedir licença e lhe interromper. Mas no demais, sinta-se à vontade. Então tá, Samantha, primeiro eu queria agradecer a Sônia também, que deve estar nos ouvindo, né, Sônia? A gente tem um carinho muito grande aí, vai muito além da parte acadêmica, né, Sônia? A Larissa também, a gente tem um carinho muito grande por vocês passaram, nós tivemos um contato aqui na UFPR, né? Então, obrigado vocês pelo convite. Então, a proposta de hoje, pessoal, é a gente falar um pouco sobre... vocês podem perceber que o título já deu uma modificada, porque, na verdade, muitas vezes a gente, às vezes, publica um artigo
com metal pesado e passa pelo comitê revisor, né? Mas muitas vezes eles realmente preferem, e eu também prefiro, elementos potencialmente tóxicos, né? Porque vocês bem sabem disso, né? Vocês trabalham com a parte de química. Tem alguns elementos que não são metais, né? Ou seja, por exemplo, o arsênio, que é um semimetal, um metalóide, né? Então, vamos usar esse termo genérico EPT, né? Durante toda a palestra, que eu acho que fica aí um conceito mais apropriado que a gente vai falar. Então, EPT nos solos e práticas de remediação ambiental. Uma primeira apresentação, a gente vai tratar aqui o que está abaixo dessa contaminação superficial, né? O que interessa para a gente é esse corpo aqui, o corpo solo. Então, a atividade antrópica, né? Vocês estudam bastante isso, ou seja, você gera resíduos, aqui um resíduo de reciclagem de bateria, né? Ou seja, possivelmente enriquecimento do solo em chumbo. E aqui uma área de mineração, a gente vai falar ao final como estudo de caso, né? Uma área de mineração de chumbo que nós tivemos no Paraná durante 50 anos, que é em Adrianópolis, né? Também aqui é um rejeito da fusão primária de chumbo, né? Também disposta de forma inadequada direto sobre o solo, e isso certamente iria solubilizar chumbo e percolar no solo. A nossa questão é o seguinte: como que aqui duas situações com chumbo, como é que vai interagir com o solo? Ou seja, esse solo tem capacidade filtrante, não tem? Quais as interações? Como que ele fica no solo? Ou seja, quais os caminhos para ele seguir para o nível freático, que aí, assim, você vai ter uma dispersão muito maior dessa contaminação, né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Fontes de EPT no solo, ou seja, os solos naturalmente têm EPT, ou seja, qualquer elemento existe no solo, em quantidades traças, em quantidades maiores, mas qualquer solo tem EPT naturalmente. De onde que vem isso? Do material de origem. Então, o material de origem, normalmente uma rocha, ela se intemperiza, libera os elementos para o solo durante a gênese do solo, e esse elemento vai fazer parte da composição química desse solo, né? Mas quando nós falamos de fonte natural, nós estamos falando referência de qualidade, nós estamos nesse nível de EPT, ou seja, os níveis são baixos. E isso aqui são níveis naturais, tanto que a CETESB, né, foi o primeiro órgão estadual ambiental a determinar esses valores de referência de qualidade. Então, aqui está em miligramas por quilo de solo. Então, isso aqui são valores para o estado de São Paulo naturais, ou seja, se você for lá encontrar 60 miligramas por quilo de solo de zinco, isso aqui é teor natural. Ou seja, aí vocês bem sabem disso também, o valor de prevenção. A nossa situação crítica, ou seja, situação de alerta, está aqui. Valores de intervenção, ou seja, aí fontes antropogênicas elevam o solo de valor de referência de qualidade para valores de intervenção. Agrícola, residencial, industrial, o mais restritivo é a utilização agrícola, logicamente, porque isso aqui tem mais facilidade de passar para os nossos alimentos, né? Então, a gente vai falar muito desse compartimento aqui, ou seja, da contaminação ambiental por atividade antrópica, né? Como exemplo, vamos usar um metal catiônico, o chumbo, né, e um semimetal aqui no caso, aniônico, o arsênio e o chumbo, né, o arseniato e o chumbo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, existiu a contaminação naquele slide anterior, está acima do valor de referência, já está no nível de intervenção, então a quantidade já se elevou no solo. Agora, uma segunda pergunta que temos que fazer, com que forma que esses metais estão no solo? Ou seja, para a gente entender bem essa contaminação e aonde atuar em práticas de remediação. Então, qual a forma do EPT no solo? O chumbo, vamos pegar o chumbo como exemplo. O chumbo, então, ele vai mudar as formas dele, principalmente em função do pH. Aqui está a equação de equilíbrio do chumbo, né, que é o chumbo na solução, né, a gente trabalha aqui com solução do solo. Então, o chumbo, ele hidrolisa com a água, ou seja, reage com a água,
ele vai se ligar a uma hidroxila, diminui de 2 para 1 carga e vai liberar um H+. A constante de equilíbrio dessa reação é 10 a menos 7,7 mol por litro. Então, vamos ver, em função do pH, porque aqui, como essa reação produz hidrogênio, a gente tem condições de descobrir qual a predominância de chumbo, a forma de chumbo em função do pH. Então, vamos lá, aplicando o conceito de constante de equilíbrio, né, as atividades, o parente significa atividade, não concentração, né, as atividades do produto sob a atividade do reagente. A água, por convenção, atividade 1, ela desaparece da constante de equilíbrio. Aplicando log, né, para a gente trabalhar melhor, para a gente evoluir nessa equação, o log é em todos os fatores, então log de K. Aqui vamos deixar agrupado para a gente ver a relação em função do pH dessas duas formas iônicas. Quando a gente tem multiplicação pelas regras, pelos desdobramentos do log, a gente soma mais log de H+, da atividade de H+. Então, log, substituindo a concentração, a constante de equilíbrio, log de 10 a menos 7,7, aqui fica agrupado. Como o pH é menos log de H+, mais log de H+, é menos pH. Então, a gente trabalha e isola esse termo que interessa para a gente. Aqui, log de 10 a menos 7,7, a gente desce o índice, né? Log de 10 é 1, aí a gente desaparece com a função log, menos 7,7 mais pH. Então, ficamos ao final com isso aqui, com essa expressão. Log de chumbo OH+, sobre P2+, menos 7, mais pH. Se a gente substituir o pH por 7,7, para isso aqui dar zero, a gente tem log. Qual que é o log? Que valor que o log que dá zero é 1? Log de 1 é 0. Então, no pH 7,7, a gente sabe que a atividade do Pb OH+, do Pb2+, é a mesma atividade, ou seja, eles estão em equilíbrio. Isso remete ao quê? Vamos fazer um resumo de tudo isso. Então, para pH menor do que 7,7, a forma predominante de chumbo no solo vai ser o Pb2+. Se a gente aumenta o pH, ele vai hidroxilando, ou seja, vai pegando essa hidroxila por hidrólise da água. Então, se aplicar as mesmas equações aqui para as outras formas, onde tem a igualdade de atividade, nós vamos chegar a essa expressão aqui, ou seja, entre pH 7,7 e 10,07, você tem o predomínio dessa forma aqui, forma monovalente. E a forma sem carga, que é a forma de menor solubilidade no solo, ela só vai predominar no solo a partir de pH 10,07, né? As mesmas equações podemos aplicar para o arsênio. Então, ele vem do ácido arsênico, né? Ou seja, pH menor que 2,2, nós vamos ter essa forma. E você vai aumentando o pH, você vai desprotonando, né? O ácido vai desprotonando. Isso aqui é um ácido fraco. Então, entre pH 2 e 6, você tem essa forma aqui do arsênio, monovalente mais negativo. E acima de 6, você vai ter a forma bivalente negativa. Qual a relação disso para o solo? O pH natural dos solos, normalmente, aí na natureza, você tem pH de solo entre 4 e 6. Então, quer dizer o quê? Que a gente vai trabalhar com esses metais pesados, a reação deles no solo, com o Pb2+, e com a H2ASO4-, ou seja, cátion e ânion, duas cargas positivas e uma negativa. Então, qual que é a reação desses EPT no solo, né? Qual o comportamento deles em função dessa química desses EPTs, né? Aqui, a gente para um pouquinho mais para falar do solo, eu acho que é importante a gente entender como que vamos pegar o chumbo como exemplo. Como que esse chumbo vai chegar no nível freático? Ou seja, então, a poluição do solo sempre, naquelas dois primeiros slides, a poluição por resíduo industrial e por resíduo de reciclar de bateria, também industrial, está nos perfis do solo. Ele tem que caminhar por caminhos tortuosos dentro do solo até chegar no nível freático, que é onde a contaminação se torna mais importante, porque ela se espalha, né?
Se ele parar no solo, isso aqui é desejável. Se ele sair daqui e parar por aqui, é sinal que o solo está funcionando como filtro ambiental, ou seja, está segurando os EPTs aqui. Então, como que ele caminha? Ele caminha porque o solo é um sistema poroso, ou seja, se você, na chuva, na água desce aqui, a água também vai para o nível freático. Aonde que essa água ou a solução do chumbo, ela percola com mais facilidade? O solo é formado de agregados, ou seja, a areia, silt, argila, matéria orgânica não está solta e dispersa na matriz do solo. Ela está reunida em agregados, olha aqui um agregado do solo, agregado que a gente chama de agregado em blocos angulares. Então, é como se você justaposse esses agregados nas 3 dimensões e formasse o corpo do solo. Aqui tem um corte, se a gente fizer esse corte horizontal e olhar de cima para baixo, a gente vai ver o corte, ou seja, a gente está cortando as estruturas ao agregados, olha. Então, aqui dentro do agregado, nós temos a fase sólida, matéria orgânica e matéria mineral, e os microporos. Esses espaços vazios são os microporos. Por que micro? Porque o diâmetro desse poro é muito pequeno. E entre os agregados, entre as estruturas, nós temos os macroporos. Aqui estão os poros de drenagem, principalmente a drenagem da água, e aqui para armazenamento de água para as plantas. Então, o caminho desses metais pesados são principalmente água de percolação dentro dos macroporos. E se a gente tiver outra vista? Agora vamos pegar um agregado desse e vamos fazer um corte agora vertical. Vamos cortar ele e vamos olhar dentro do agregado. O que acontece ali? Então, aqui ele está caminhando pelo macroporo, vai atingir um nível freático com muito mais facilidade, mas ele pode entrar dentro do microporo. Se você pegar um agregado seco desse e pulverizar a água entra com uma facilidade enorme nos microporos, que são canais menores. Então, esse chumbo vai entrar dentro dos microporos. Se ele entrar e sair do agregado, ele também vai para o processo de lixiviação, vai atingir o nível freático, mas ele pode ter vários outros caminhos aqui. Se tem uma raiz de uma planta dentro desse agregado, ele pode sofrer absorção, então entra para a cadeia trófica, né? Ou seja, ele vai ser absorvido pela planta. Pode ser ingerido, a minhoca comendo o solo, ela pode comer esse metal pesado e passar para o corpo da minhoca também. Então, aqui também é um processo de entrada na cadeia trófica. O que a gente vai mais discutir aqui hoje? Qual é o comportamento dele? Como ele é um catiônico, ou seja, ele é um cátion, ele é um metal catiônico, ou seja, ele vai procurar as cargas negativas do solo. Onde que tem essas cargas negativas? Então, está na argila. Aqui são 3 tipos diferentes de argila. A caulinita é a principal argila dos solos do mundo inteiro. Essa aqui é uma argila de mais solos mais intemperizados, mais velhos, mais evoluídos. Isso aqui é uma argila, a esmectita, de solos mais jovens, ou seja, um material de origem rico, mas importante nesse momento é o quê? Que todas elas têm carga negativa e vai absorver esse chumbo. Ou o chumbo também pode procurar a carga negativa da matéria orgânica, da fração única, que vai ficar absorvido. Então, isso aqui é o filtro de metal pesado no solo, a adsorção, a interação eletrostática por carga negativa. Então, quais são os fatores relacionados dessa mobilidade ou descida desses EPTs pelo nível freático? A quantidade e tipo de argila, quantidade e tipo de matéria orgânica, pH e PE, que é o potencial redox do solo, né, o potencial de elétron, íons acompanhantes e a própria quantidade do EPT no solo. Vamos falar de algum deles de forma mais isolada? Quantidade de argila. O que é argila, pessoal? A argila nada mais é no solo que toda a fração mineral, toda a partícula mineral com um diâmetro menor do que 0,002 milímetros ou 2 micrômetros. Então, são as partículas invisíveis ao olho nu. Aqui a gente está vendo a argila porque tem um aglomerado de argila, um flóculo de argila, mas individualmente a gente só enxerga uma argila no microscópio eletrônico de transmissão, porque ela é muito pequena, menor do que 2 micrômetros. A fração silt e a fração areia. Então, quantidade de argila. Por que a quantidade de argila é importante? Porque nós já comentamos, a argila tem carga negativa na superfície e por atração eletrostática vai atrair esse chumbo e vai filtrar, vai tirar, aqui tem o chumbo no macroporo, por exemplo, ou no microporo, ele vai ser atraído por essas cargas negativas da argila e vai sair da solução
aqui sim ele está passivo à lixiviação, para ficar absorvido por atração eletrostática, que não é uma ligação química, é apenas atração de cargas opostas, por forças colúmbicas, né? E estequiométrica, se você tem 10 cargas negativas aqui, você vai absorver 5 chumbos, ou seja, 5 chumbos, porque também dá 10 cargas positivas. Se você tiver 6 chumbos, esse chumbo vai estar, o sexto chumbo vai estar na solução do solo. Então, aqui tem uma estequiometria de carga negativa e positiva. Então, a quantidade de argila é importante. Isso aqui é a caulinita, que eu comentei anteriormente, ela é mais abundante no solo. Ela é formada por uma lâmina de octaedro de alumínio, tetraedro de silício, que vai empilhando no eixo vertical e vai deixando as cargas negativas nesses grupos aluminol, alumínio ligado à hidroxila, e silício ligado à hidroxila, é o silanol, que nós denominamos esse grupo. Aqui vai ter carga negativa. Então, essa é a capacidade filtrante do solo, mas só que essa capacidade filtrante é de baixa estabilidade. Por quê? Porque se você coloca, por exemplo, lá, teve a filtragem, o cara descuidado, depois faz uma adubação ou tem uma entrada de outro metal, por exemplo, o cálcio. Se entrar cálcio nesse ambiente, o cálcio vai deslocar todo o chumbo que está absorvido, jogar para a solução do solo e o cálcio vai ocupar essa região inicialmente ocupada pelo chumbo. Então, ele passa de absorção de esfera externa, nós chamamos de esfera externa por quê? Porque ele está hidratado, existe água entre o adsorvente e o adsorvato, ou seja, essa água aqui de hidratação não deixa formar ligação química, e apenas atração eletrostática, por isso nós chamamos de esfera externa. Então, é uma capacidade filtrante interessante, mas de baixa estabilidade ambiental, tá certo? Por causa dessa troca, se entrar outro íon, outro metal catiônico no sistema, né? Então, nós já podemos pensar na primeira prática de remediação. Por exemplo, se esse solo foi contaminado com chumbo, é um desastre, não é isso? Ou seja, é como você fazer aqui um aterro industrial lá na região do litoral. Esse solo é muito abundante no litoral. O material de origem é o sedimento marinho, muita areia, então vai formar esses solos, que nós chamamos de neossolo. Então, ali nós temos uma dificuldade enorme, por exemplo, de montar um aterro industrial em cima desse solo, porque se houver vazamento nessas mantas do aterro industrial, esse chumbo vai chegar facilmente no lençol freático. Por quê? Esse solo tem menos de 4% de argila e 0% de microporo. O microporo é o quê? Que vai entrar, que são dentro dos agregados, por quê? Porque o solo não tem agregado, porque não tem argila e não tem matéria orgânica. Então, se for uma contaminação pontual, uma contaminação numa área muito restrita, você pode pegar um solo argiloso, aqui já o solo de Curitiba, vocês estão vendo, é a principal classe de solo de Curitiba, vocês estão vendo nessa projeção. Você pode pegar parte desse solo e incorporar aqui, porque você vai estar incorporando matéria orgânica e argila. Esse solo já tem em torno de 50% de argila e aproximadamente 20% de microporos. Então, você tem uma capacidade filtrante muito maior, tá certo? Mas é uma prática a ser feita em uma área muito restrita, porque em uma área muito extensa não tem como você fazer essa mistura de material, né? Agora, vamos passar para a qualidade de argila. Ou seja, você pode ter 2 solos com o mesmo teor de argila, 2 solos com 50% de argila. Mas o comportamento deles é completamente diferente, porque as argilas são diferentes. A argila só são os minerais com menor do que 2 micrômetros, mas você pode ter diferentes tipos de argila. Aqui tem um esquema de 3 tipos de argila: esmectita, caulinita e gibsita. Então, essa esmectita é uma argila de solos mais jovens e material de origem muito rico. Olha para vocês verem a quantidade de carga que ela tem, só carga negativa. Isso aqui, CTC é medida de carga negativa. Então, ela tem 100 centimol de carga negativa por quilo de mineral. À medida que o solo intemperiza, ele vai ficando mais velho, ele vai evoluindo, e no Brasil nós temos solos, principalmente solos velhos, pela condição de nosso clima quente, úmido, envelhece muito o solo. Essa esmectita, ela é muito difícil de ser encontrada nos solos brasileiros, ela passa para a caulinita. Olha para você ver, tem 2 lâminas de tetraedro de silício, a tendência do envelhecimento do solo é perder silício, e vai ficando mais alumínio, aí passa para ela, 1 para 1, um de silício, 1 para alumínio.
Aí perde mais silício, só fica os octaedros de alumínio, que é o 0:1. Olha, o mais interessante disso é o que? A perda da carga negativa. Você vai perdendo. Então, a maior perda do envelhecimento do solo não é perda de fertilidade, é perda de carga elétrica. Você vai perdendo as cargas elétricas negativas. Você fica nesse sistema. Então, a capacidade filtrante por absorção de esfera externa, desculpa, também vai diminuindo, né? Ainda na qualidade da argila, quais são os compartimentos de absorção? Então, aqui está a esfera externa, por exemplo, o chumbo. Esfera externa, apenas atração eletrostática, solução do solo. E aqui nós temos uma outra argila, que é a hematita e a guetita, que dá cor vermelha e amarela ao solo. Também é um óxido. O que acontece? Você pode... aqui tem esfera interna. Então, a argila pode filtrar EPT de duas formas. Por esfera externa, que é menos estável, e por esfera interna, que isso aqui sim é uma ligação química. Aqui a capacidade filtrante desse EPT é muito mais estável por causa dessa ligação que tem caráter covalente aqui. Caráter iônico e covalente, logicamente. Aqui o arsênio, do mesmo jeito, os compartimentos, aqui a forma mais móvel, é a forma que mais contamina o ambiente, que está na solução, está solta. Aqui, esfera externa, já tem uma atração eletrostática, ele não sofre lixiviação, ele só sofre lixiviação na solução do solo. E aqui, esfera interna, por ligação química. Como é que essa ligação ocorre? Olha para vocês verem. Você tem um arsênio aqui, o arseniato, né, com uma carga negativa, nós já vimos por que ele está dessa forma. Aqui é a absorção por esfera externa, ou seja, está atraído carga negativa, atraída pela carga positiva aqui da argila. Aqui é esse mineral, a guetita. Aqui tem oxigênio e aqui tem hidroxila. Isso aqui vai formar carga positiva e negativa em função do pH do solo. Então, aqui, o que acontece? Pela alta eletronegatividade desse composto, ele promove uma ruptura dessa ligação entre o ferro e a hidroxila, ele arranca isso daqui, e ele vai voltar o oxigênio dele e ligar diretamente com o ferro, que é essa ligação aqui. Então, aqui sai na forma de água, ele arranca, nós chamamos de troca de ligante, arranca esse ligante e liga diretamente com o ferro do mineral, formando uma ligação, uma absorção por esfera interna muito mais estável. E olha como que essa ligação pode evoluir, isso aqui nós chamamos de monodentada, ela pode fazer uma segunda ligação, uma segunda saída de molécula de água. Aqui sim, esse arsênio é praticamente indisponível ao ambiente. Aqui ele está guardado no solo, né? Mesma coisa do chumbo. O chumbo também ele tem absorção por esfera externa, que está hidratada, apenas atração eletrostática, mas ele pode trocar o ligante. Como ele é cátion, ele vai trocar qual que é o ligante agora? É hidrogênio. Então, o Pb2+, troca esses dois ligantes e ele vai ligar diretamente ao oxigênio do mineral e saída de 2H+. Então, aqui está uma absorção por esfera externa de muito mais estabilidade. Então, nós temos aqui uma dualidade, ou seja, o que você quer? Você quer que o poder filtrante seja grande, mas normalmente se o poder filtrante é enorme, aqui, por esfera externa, 100 centimol de carga negativa, mas esfera interna é pequena, ou seja, porque essa argila, ela forma muito pouca esfera interna. Então, nós temos as duas contribuições, muita esfera externa e muita esfera interna, e pouca esfera externa, ou seja, pouca carga negativa, absorve pouco EPT de forma externa, né? Mas, em contrapartida, absorve mais com ligação covalente, uma ligação mais estável. Então, tem essas duas vantagens. Aqui é uma vantagem grande, porque vai absorver muito metal pesado, muito EPT, mas só que não tem muita estabilidade essa absorção. Aqui absorve menos EPT, porque tem menos carga negativa, mas essa absorção vai ser mais estável, porque forma mais por esfera interna. Então, olha para vocês verem, dois solos típicos do Brasil. Esse solo aqui é muito importante no Brasil. O oeste do Paraná, lá é todo esse solo. Nós chamamos de latossolo vermelho,
férrico, né? Isso aqui é um solo que tem aquela argila de solo jovem, que tem que tem a quantidade de carga negativa alta. Então, aqui tem um solo que é aquela situação que eu falei com vocês, absorve muito, mas com menor estabilidade, absorve pouco, mas com mais estabilidade. Então, são as duas contribuições. Uma prática de remediação ambiental muito interessante que nós fazemos aí no campo é aumentar o pH do solo. Nós sabemos que os EPTs catiônicos diminuem a solubilidade quando o pH aumenta. Se diminui a solubilidade, é menos lixiviado e contamina menos o lençol, o nível freático, né? Aqui é várias partículas de caulinita só para representar. Olha, o primeiro efeito de aumento do pH do solo. Aqui tem uma caulinita no pH 4, você tem um chumbo. Olha como é que a atração por esfera externa do chumbo vai ser menor, porque tem menos carga negativa. Quando você aumenta o pH para 6, a calagem, o que é a calagem? É a aplicação de rochas carbonáticas moídas. Carbonato de cálcio, que é o calcário, né? A calcita, que é um mineral, a gente moe e aplica na agricultura. Aqui sim, você pode aplicar em grandes áreas, em milhares de hectares, né? Então, quando aumenta o pH, aumenta a carga negativa, aumenta a capacidade filtrante do solo, desses EPTs catiônicos, e diminui a chegada no nível freático. Por que o aumento do pH aumenta a carga negativa naquele caso que a gente falou lá? Ou seja, aqui é um outro mineral que também, a guetita, que dá cor amarela para o solo, que também aumenta o pH, aumenta a quantidade de carga negativa em função de aumento do pH. Olha o grupo ferrol, que é esse grupo aqui, ó. Grupo ferro ligado ao oxigênio que está ligado a uma hidroxila. Quando o pH é baixo, esse grupo está protonado. Se está protonado, se a gente fizer a força de atração eletrostática aqui pela regra de Pauli e fizer o balanço de carga, isso aqui dá mais meio. Se o pH vai aumentando, a tendência é desprotonar, esse hidrogênio vai saindo, então se você ficar sem hidrogênio, você já passa de uma carga positiva, que vai absorver, nesse caso, esfera externa, o arsênio, ou o arseniato, né, o H2ASO4-, mas à medida que o pH vai aumentando, e se perder o outro hidrogênio, já fica com menos 1,5 de carga negativa, aí vai absorver, preferencialmente, por exemplo, os metais pesados catiônicos aqui, no caso, o chumbo, né? Então, as argilas que tem no Brasil são eminentemente dependentes de pH. Quanto mais aumenta o pH, mais aumenta a quantidade de carga negativa, que é importante para a absorção dos EPTs catiônicos, né? E nós podemos buscar também, com o aumento do pH, em passar o EPT catiônico, por exemplo, por uma forma menos disponível, com menor mobilidade, com menos solubilidade. O termo mais correto, solubilidade, né? Entre essas formas, qual a forma menos solúvel? É a forma sem carga, a forma zero, né? Ou seja, o hidróxido de cádmio. Aqui pegando o cádmio como exemplo. Mas, pelas equações de constante de equilíbrio que eu mostrei no início, você vai ter o predomínio dessa forma apenas em pH entre 11 e 12. Está aqui, ó. Com o pH mais baixo, essa aqui predomina, vai caindo, e o pH acima de 12, você já tem uma outra entrada de hidroxila, ele passa de cátion para ânion, que aumenta também a solubilidade e vai contaminar o nível freático. Então, com a calagem, com a correção do pH do solo, nós teríamos que procurar pH entre 11 e 12. Mas, na prática, a gente não consegue chegar nesse pH com aplicação de calcário. A não ser que aplique uma soda, que um hidróxido de sódio, mas ninguém vai fazer isso no sódio, porque você vai ter um outro tipo de contaminação, né? Então, tá aqui um resumo das formas de cádmio em função do pH. Nós estamos buscando essa forma. Aqui, rapidamente, só para a gente ver que a gente não consegue chegar nessa forma, o que é a reação do ácido carbônico no solo? Porque na calagem, na correção do solo com calcário, a nível agrícola, a gente aplica carbonato de cálcio para elevar o pH. Por que ele eleva o pH? Porque ele combina com 2H+, vai tirando H+, do solo e vai formando ácido carbônico, né? Se a gente pegar a equação de equilíbrio do ácido carbônico, dissociando em 2H+, CO3, 2-,
A constante de equilíbrio, 10 a menos 16,95. A mesma coisa, aplicando o conceito de constante de equilíbrio, atividade dos produtos, aqui é 2H+, ele vai para o quadrado, né, ele vai como um índice, atividade do CO3, 2-, sobre a atividade do H2CO3. Aplicando o log aqui, vamos dar um passo mais largo, né? Aplicando o log disso aqui, abaixo o índice, log de 10 é 1, então fica menos 16,95. 2 log de H+, mais 2 log de H+, dá menos 2pH. E vamos deixar aqui para a gente ver qual que é a proporção entre essas duas formas, ou seja, por que a calagem não aumenta o pH até chegar a 11 a 12. Então, isolando isso aqui que interessa para a gente, menos 16,95 mais 2 pH. Para isso aqui dar zero, o pH tem que ser 8,35. Então, quando isso aqui dá zero, por quê? Porque log de 1 é zero. Se deu zero, a atividade desse é igual a esse, ó. Então, a atividade dos dois vai ser igual no pH 8,35. Então, não adianta você querer aumentar o pH para mais do que 8,35, porque o calcário, a aplicação do carbonato, não vai conseguir, porque atinge o equilíbrio químico e você não vai ter mais condição de formar CO3 2-, porque o CO3 2- passa para H2CO3 zero, né? E o pH não sobe mais do que 8,35. Aqui está mostrando o quê? Que, então, no pH 8,35 você tem igualdade de atividade. E o H2CO3, ele se dissocia em bicarbonato e libera H+. Então, é outro motivo que o pH não sobe além de 8,35. Porque se tem o equilíbrio, essa espécie aqui, essa molécula, ela dissocia e ainda vai ter equação de equilíbrio químico para bicarbonato, vai formar HCO3- e liberar um H+. Então, o carbonato quer elevar o pH porque consome hidrogênio, a calagem a gente aplica a ele, mas esse aqui, ele dissocia em bicarbonato e libera o H+. Então, você consome H+, e libera H+. Conclusão, o pH com a calagem, na prática agrícola, lá, ele não sobe mais que 8,35. Mas, por exemplo, você pode subir, 8,35 ainda vai ter essa forma, aqui menos de 10 você vai estar nessa forma. Mas você vai diminuindo a solubilidade desses catiônicos. E no pH 7, a proporção entre cádmio precipitado com carbonato é 288 vezes maior do que o cádmio como 2+. E pH 7 você consegue com a calagem. E pH 7 você consegue crescer planta. Olha aqui, você está tendo uma associação de remediação. Você eleva o solo para pH 7, você aproxima um pouquinho desse limite, você já começa a ter um pouco da forma, dessas formas com menos carga, diminui a solubilidade. Você tem a forma Pb CdCO3, que é um carbonato de cádmio, diminui a solubilidade também, e você, com esse pH, você te permite cultivar planta, que nós vamos falar no final, que é outra prática de remediação, que é a fitorremediação. Você combina a fitorremediação com a correção de pH do solo. Porque se você fizer uma correção com calcário para pH subir 8,35, a planta não cresce. Você não tem crescimento de planta em solo com pH mais que 7. O máximo que você pode chegar a um pH para crescer planta, o que é a fitorremediação? É tirar o EPT por absorção pela planta. A planta vai absorvendo, você corta a planta e vai colocando a planta num aterro, né? Então, isso é a fitorremediação. E você só consegue crescer planta com pH menor do que 7. Mais que 7 não. Então, o que é... Conclusão disso tudo, o que a gente faz? A gente eleva o pH no máximo para 7 e combina aqui com a fitorremediação. Uma remediação híbrida, né? Ou seja, duas práticas de remediação ambiental. Nós falamos muito sobre os minerais, mas a matéria orgânica também tem um efeito de filtro de EPTs no solo. EPTs catiônicos e aniônicos. Aqui, usando o chumbo como exemplo, né, a planta vai sofrer decomposição, então essa aqui é a matéria orgânica resíduo vegetal, ela vai sofrer uma decomposição
microbiológica, principalmente por bactérias aeróbicas, e vai produzir o que nós chamamos de fração úmica, que são grupos, são anéis aromáticos condensados, o resíduo da decomposição dessa matéria orgânica. Então, o que os micro-organismos não decompõem completamente, porque se os micro-organismos decomporem 100% dessa matéria orgânica, tudo vira CO2, aí você não aumenta a matéria orgânica do solo. Então, isso aqui é o resíduo da decomposição, o que não virou CO2. Aqui tem grupos carboxílicos, pela desprotonação acima de pH, de pH 2 a 4, né, você vai ter a desprotonação do grupo carboxílico, vai formar carga negativa, e também vai absorver por esfera externa o EPT catiônico. Aqui já é uma absorção por esfera interna, tá vendo que o EPT catiônico está formando uma ligação química dentro da estrutura. Então, aqui, absorção de maior estabilidade e menor estabilidade. Como é que você pode remediar isso? Por exemplo, se houve a contaminação num solo sem matéria orgânica, se for uma área muito pequena também, você pode incorporar matéria orgânica. Como que a gente incorpora matéria orgânica? Aqui pode até ser uma área maior. Resíduo resíduo agrícola, resíduo animal, por exemplo, resíduo bovino, resíduo suíno, de ave. Então, você aumenta a matéria orgânica do solo e vai aumentar a capacidade filtrante por esfera externa e por esfera interna, né? Uma outra prática que a gente pode fazer, remediação, por exemplo, você tem um solo, aqui dá para também fazer em áreas mais extensas. Você tem um solo contaminado com chumbo. Você aplica fósforo, o fósforo vai reagir com o chumbo e formar aqui, que nós chamamos de um mineral, piromorfita. Então, é chumbo, fosfato, né? E esse X pode ser tanto hidroxilo, hidroxipiromorfita, cloropiromorfita e assim por diante. Então, você estabiliza o chumbo numa forma bastante estável, numa forma cristalina, e você vai remediando o seu solo. Aqui é uma foto de uma piromorfita, de um solo contaminado com chumbo e aplicado com fósforo, né? Isso aqui é um outro trabalho, uma tese que a gente orientou, também o mesmo princípio. O solo nós contaminamos com bastante chumbo e aplicamos fósforo e cloro para formar a cloropiromorfita. Aqui, depois de 60 dias, fizemos uma primeira avaliação em 311 dessas aplicações, nos dois tempos formou, olha aqui para vocês verem, o sinal, olha a quantidade de chumbo dessa amostra aqui. Então, isso aqui é uma cloropiromorfita, isso aqui é microscopia eletrônica de varredura com análise microquímica, né? Isso aqui é um quartzo, outro quartzo, e isso aqui é a cloropiromorfita. Aqui está um gráfico. Pela constante de equilíbrio, pela equação de constante de equilíbrio, quando você tem a cloropiromorfita, ela mantém essa curva de resposta em termos de teor de fósforo, de chumbo e de pH na solução do solo. Essa aqui é a curva teórica, a curva de resposta teórica da cloropiromorfita. Nós fizemos vários tratamentos, o que a gente observa? Isso aqui é um solo de cima e isso aqui é outro solo. Quando a gente aplica, com 60 dias faz a avaliação, o teor de chumbo, fósforo e o pH não estão em equilíbrio ainda com a piromorfita, ou seja, eles estão formando cloropiromorfita, eles estão caminhando para a superfície de resposta. Com 311, o que aconteceu? Esse chumbo, esse fósforo, junto com o pH, formou cloropiromorfita e os pontos começam a se assentar na superfície de resposta. Significa o quê? Formação do mineral e descontaminação ambiental. Isso aqui é muito utilizado em áreas maiores, porque é fácil você aplicar fósforo na superfície do solo, né? Aqui, só para a gente concluir, estudo de caso, vamos falar rapidamente. O maior problema ambiental do Paraná está aqui na região de Adrianópolis. Aqui é uma foto da fábrica desativada, né? Durante 50 anos, de 45 a 95, uma empresa francesa minerou chumbo aqui. Aqui tem muita galena, que é o sulfeto de chumbo, que é o minério de chumbo que eles exploravam aqui. Então, eles fizeram 120 quilômetros de túneis aqui nessa encosta, né, nós chamamos isso aqui de anfiteatro, para minerar, pegava os veios de galena,
tirava esses veios, levava para a fábrica e fazia a fusão de chumbo, né? A fusão primária da galena para fazer os lingotes de chumbo, né? O problema é o seguinte, eles não tinham cuidado ambiental, e naquela época também o órgão ambiental do Estado não tinha tanta atuação, né? Eles deixaram, isso aqui é a fábrica desativada, vários resíduos de chumbo, do processamento de chumbo, com teor altíssimo de chumbo, isso aqui chega a ter 60% de chumbo, uma contaminação ambiental muito séria nessa região. E eles espalhavam, ao invés de levar isso para a terra industrial, o rejeito da mineração, da fusão de chumbo, eles escondiam, subia nos morros de caminhão e ia jogando aqui nesses morros, né? A Larissa sabe bem desse ambiente, a Larissa está nos ouvindo, né? A dissertação de mestrado da Larissa foi feita aqui, então nós sofremos bastante, né, Larissa, para subir esses morros aqui para fazer a amostragem. Foi um trabalho muito cansativo de campo, né? Isso aqui são os filtros. Aí o órgão ambiental começou a pegar no pé da indústria. Então, você tem que colocar filtro. Eles colocavam filtro, mas aí enterravam os filtros para o órgão ambiental não ver, né? Ou seja, aí enterravam. Então, tudo errado, né? Resultado, 177 mil toneladas de rejeito, a estimativa, espalhadas naquele morro, lá naquela encosta que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o trabalho da dissertação de mestrado da professora Larissa, né? Que é colega de vocês e que nos ouve aqui, né? O que foi feito? Por exemplo, teor total. A gente pode determinar o teor total, mas isso aqui não fala muito da disponibilidade. Por exemplo, o ponto 3, que está aqui próximo às chaminés, aqui está o ponto 3 em vermelhinho, e o ponto 5 são os mais contaminados, o mesmo teor de chumbo, em torno de 14 mil miligramas por quilo. Mas você pode fazer uma pergunta, será que a disponibilidade ou a solubilidade desse chumbo é igual? Qual desses dois ambientes que tem mais risco ambiental desse chumbo chegar ao nível freático? Então, o que a Larissa fez? Né? Nós fizemos no projeto dela, fizemos análise sequencial. A percentagem disso aqui na forma solúvel e trocável, está aqui 4,2%, ou seja, isso aqui é a forma mais solúvel. Forma de carbonato é aquela forma que eu mostrei para vocês, precipitado na forma de PbCO3, né? Então, esse solo, olha para vocês verem, o pH dele é em torno de 7, porque isso aqui são solos calcários, a rocha é calcária. Então, 43% está na forma de carbonato. Se esse solo acidificar, se baixar de 7 para 5, por exemplo, esse chumbo vai sair para a solução do solo. Então, esse solo, ele é muito mais problemático em termos ambientais. Por quê? Porque o chumbo está numa forma muito, apesar da mesma quantidade entre o 3 e o 6, ele está numa forma muito menos estável do que esse. Olha aqui, a Larissa fez todas as extrações e 75% do chumbo ficou na forma residual. Então, muito mais estável. Ficou na forma residual porque isso aqui é o ponto 3 e o ponto 5, porque nesse solo tem rejeito. Então, esse rejeito, ele não reagiu com as extrações sequenciais. Ele ficou até o final. Então, apesar de estar muito contaminado esse solo, mas esse chumbo está na forma mais estável. Então, por que eu estou falando isso tudo? Ou seja, para vocês perceberem, desde que nós começamos lá com a forma do metal, quantidade de argila, de matéria orgânica, a extração sequencial, isso aqui nós estamos fazendo o diagnóstico para a gente ter condição de escolher uma melhor prática ambiental de remediação, né? Nós analisamos lá também água e sedimentos. Olha aqui, isso aqui são nascentes, tem 2 nascentes, aqui ele cai nos túneis de mineração e volta a aparecer aqui. Aqui estão os pontos. Olha o detalhe. No ponto 15, aqui não está aparecendo para mim, está tendo um borrão aqui na frente, mas, se eu não me engano, esse valor é de em torno de 50 mil microgramas por litro. Pela potabilidade, vocês sabem disso melhor do que eu, a potabilidade pelo Ministério da Saúde tem que ter menos de 10 microgramas por litro. Esse ponto 15, em janeiro, que foram 4 coletas temporais, deu 50 mil microgramas por litro. Olha o ponto 15. Já é saindo no ribeiro, ou seja, quanta água passa por toda a área de mineração e sai no ribeiro. Então, extremamente contaminada também a água, os sedimentos, né?
O que nós estudamos lá para fazer a remediação daquele ambiente? A fito, isso aqui foi o trabalho em memória, né, do professor Maurício, né, que é um colega da gente, né, que nós o perdemos aí há um tempo atrás, que era professor aí junto com vocês, né, então isso aqui era a dissertação de mestrado dele. A fitorremediação, o que é o princípio da fitorremediação? Você coloca a planta, ela vai absorver, a planta só absorve o que está na solução. Mas como você diminui a atividade aqui, você vai passar da esfera externa para a solução e a planta continua absorvendo. Você corta a planta e leva para aterro, e assim você vai plantando de novo e ela vai purificando o solo, né? Isso aqui é o trabalho do Maurício com as plantas que ele olha, o girassol foi efetivo lá, mas quando você tinha muito chumbo naquele solo 3 e 4, é tanto chumbo que deu fitotoxidez, nem a planta conseguiu crescer. Então, nesses solos, o que nós recomendamos fazer? Nos solos com teor muito alto, chegamos a 50 mil miligramas por quilo de chumbo, você não tem, nós não vimos outra forma, é claro, você pode aplicar o fósforo, mas você tem aqui uma forma que vocês trabalham bastante com isso, que é a remoção do solo para aterro. Aí nós queríamos saber como é que está a interpolação aqui desses teores. Aí nós fizemos a amostragem em malha, em profundidade, e fizemos a crigagem, né, ou seja, o método de interpolação, fizemos essa espacialização em 3D, ou seja, então isso aqui é aquela área amostrada, o amarelo é o menos contaminado, quando você chega perto da fábrica, olha como é que a contaminação vai aumentando. Aqui tem os teores, o mais alto é um ponto que está dentro dessa bolha aqui, é onde é que eles enterravam os filtros da chaminé. Você chega de 25 a 52 mil miligramas por quilo. Se você quiser remover apenas esse volume de solo, ou seja, é 1.170 metros cúbicos de solo, dividido por carga de um caminhão, que é 10 metros cúbicos, você teria que ter 117 cargas de caminhão levando isso aqui para a terra industrial, para a gente remediar só essa mancha de solo. Então, para vocês verem como que essa área de Adrianópolis é um problema ambiental, é o maior problema ambiental do Paraná, e está lá. Tá lá, um joga para um, o Estado joga para outro, joga o governo federal, mas ninguém resolve. Então, pessoal, o que eu queria falar, chamar a atenção mais, é o comportamento desses EPTs no solo, ou seja, como é que... Então, vocês perceberam que a gente tem um cuidado de entender direito a química desse EPT e assim por diante, até chegar em prática de... Porque para você ter uma prática de remediação satisfatória, você tem que entender como que é esse metal, qual que é o comportamento dele dentro do solo, para você fazer essa melhor escolha. Então, obrigado pela paciência, gente. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas eu acho que eu exagerei nos slides, mas seria isso. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço de novo e estou à disposição aí para a gente fazer algumas discussões. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Que aula! Que aula sobre solos. Eu não estou conseguindo sair do modo apresentar. Ah, não, acho que agora... Já lhe tiramos. Já Já tiramos a sua tirou? Me apresentação. ajuda aí, pelo amor de Deus, porque a gente que é mais velhinho tem uma dificuldade com isso, eu já te falei isso, eu só não estou te vendo. O senhor fechou a sua apresentação? Ah, tá, deixa eu fechar aqui. Agora E sim. aí, volte para a nossa janela aqui. Ah, tá, já. Ô, Samanta, realmente, obrigado mais uma vez, Samanta, essa oportunidade, e eu estou muito feliz de estar aí conversando com vocês. A gente fica muito feliz pelo seu aceite, né, em participar aqui com a gente. Foi uma palestra e tanto, uma aula, um resumão sobre mineralogia do solo, nos relembrando muito sobre as aulas da professora Sônia. Mas que E bom, que agora, bom. também um alô para a professora Larissa, que nos acompanha, foi citada na palestra, né? Super orgulho de ser aluna dela. Parabéns à professora Larissa também. Muitos comentários elogiando a professora Larissa, elogiando o professor Vander.
E agora a gente vai para as questões. Ó, o Lucas pergunta: quais plantas são as mais utilizadas para fitorremediação? Ô, Lucas, boa noite, Lucas. Pois é, Lucas, a gente tem algumas espécies que na literatura já são consideradas hiperacumuladoras. Nós temos a mostarda da Índia, o girassol, a aveia. é, é, Então, tem algumas espécies que na literatura elas já são reconhecidamente hiperacumuladoras. O que que é isso? Elas têm que levar esse chumbo, tem que absorver esse chumbo pelas raízes, mas tem que ter um fator de translocação maior do que um. O que que é isso? Elas não, se elas absorverem o chumbo, mas deixar, por exemplo, vamos usar o chumbo como exemplo, e ela deixar esse chumbo só na parte no sistema radicular, então não serve para gente, porque você não consegue tirar a raiz junto para levar para o aterro industrial. Ela tem que absorver e translocar para a parte aérea. Aí a gente corta a parte aérea, seca para diminuir a massa, né? Ou seja, faz com massa seca e leva para o aterro industrial. Então, cada solo, ali, por exemplo, na região de Adrianópolis, o trabalho é do Maurício, né? Que foi colega de vocês aí, o saudoso Maurício. Ele usou a grama batatais, que não tem nada na literatura, mas era uma espécie que crescia naturalmente na área. Então, é uma espécie muito agressiva, que ela conseguiu crescer, inclusive, naquele solo com altíssimo teor de chumbo, com a fitotoxidez enorme. Então, você está percebendo que essas escolhas vai muito de cada local que você está trabalhando, mas na literatura já tem um pool de espécies que já são mais tidas hiperacumuladoras. Mas sempre lembrando, tem que hiperacumular na parte aérea, no sistema radicular não adianta. Obrigada, professor. A Jennifer pergunta: professor Vander, quando colocamos as plantas usadas na fitorremediação em aterro, não acabamos por contaminar outros solos? Pois é, Jennifer. É a escolha de Sofia, né? Ou seja, você tá tirando, você está levando para um outro ambiente, mas é um ambiente controlado. Né? Ou seja, você tem uma terra industrial, isso aí realmente eu desconheço vocês, eu não vou me atrever a falar de aterro aqui, porque eu vou tomar bordoada até de vocês, eu não entendo disso. Mas você tem uma terra industrial, eu espero que tenha um controle de mantas de PVC, que você tem, que não é isso, Samantha? Tem. Me ajuda aí, Samantha. Então, você vai ter um controle ambiental muito melhor. Então, a única coisa que você tem que fazer, talvez, é secar essa planta para diminuir a massa, né? Ou seja, para você não sobrecarregar o seu aterro de maneira muito rápida. Então, você tira, você vai purificando, porque a fitorremediação tem que ser cultivos sequenciais, 10 anos. Você planta, por exemplo, o girassol, ele tira. O ano que vem você planta de novo, ele tira mais um conteúdo de metal. E assim você vai purificando o solo e levando para o aterro. Eu acho que você, nessa situação, por ser uma condição controlada, você vai ter uma eficiência, né? Mas eu não vou falar mais de aterro, eu chego até aqui, esse é meu limite. Tá ótimo. Mas realmente, né, acaba por potencial contaminação do aterro. Mas aí o aterro ele já é para um meio de realmente de descarte, né? Então, mas é uma ótima pergunta, né? Então, continuando. A Luana pergunta: a disposição de óleos minerais e borras em solos pode ser uma boa alternativa para a destinação destes resíduos? Luana, aí nós já vamos para uma outra, para um outro foco. Esses óleos, vocês sabem bem disso, né? Normalmente eles já são não iônicos, muitas vezes apolares, né? Então, eles já vão interagir mais com a matéria orgânica. Então, por exemplo, se você aplica esses. O grande problema disso é o seguinte, que quando você espalha isso no solo, aí sim você está espalhando a contaminação, né? Porque o poder filtrante do solo para esse material já é muito menor.
esse material que não tem carga, a gente fala muito toda a partição hidrofóbica, eles já vão, aquele slide que eu mostrei da matéria orgânica, que tem aqueles buracos no meio, aqueles buracos são hidrofóbicos. Então, eles se particionam da água, porque ela é polar, e vai procurar essa matéria orgânica. Então, para esse tipo de resíduo, se tiver um desastre, por exemplo, aí não premeditadamente a gente dispor isso no solo, porque eu acho que isso também não seria a alternativa. Se for para dispor, acho que teria que dispor em um aterro. Mas se houve um desastre, por exemplo, um vazamento de derivados de petróleo, petróleo cru, então a retenção desse tipo de poluente vai ser muito maior quanto maior for o teor de matéria orgânica do solo, porque eles vão procurar realmente, tudo que nós falamos foi sobre carga, matéria orgânica com carga, argila com carga, e esse tipo de contaminante não procura carga, ele procura fugir da carga, né? E aí ele vai entrando nesses locos, né, nesses sítios apolares da matéria orgânica, então a matéria orgânica é muito importante nesses casos, Luana. Muito obrigada. Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida. Vamos ver se aparece mais alguma. Enquanto isso, professor, eu tenho uma dúvida particular também. Existe, se existe qual, né, método de remediação para desastres como o de Mariana, né, que são resíduos de minério, né, não é lodo, solo, né, não é lodo só, areia, silt, argila e matéria orgânica, são resíduos de minérios. Então, a minha dúvida era essa, se existe um meio de remediar essas regiões. Samantha, já tem 3 anos que a gente está fazendo, nós trabalhamos para o Ministério Público, o Ministério Público procurou a gente para fazer trabalhos lá em Mariana. Então, já tem 3 anos e meio que eu e o professor Antônio, a gente trabalha exatamente com esse rejeito de Mariana. A gente tem trabalhado com ele lá em termos de contaminação, e eu te falo o seguinte, é muita torcida, sabe? É muita mídia. Os teores de EPT lá são todos baixos, com exceção do ferro e manganês. Então, assim, em termos de contaminação ambiental por EPT, ali não teríamos esse problema, a não ser ferro e manganês, que eu estou falando para vocês, porque o minério era de ferro e é rico em manganês. Numa área, ali são milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, não tem como você tirar aquilo e levar para o aterro, não tem jeito. A melhor forma de remediação, a gente está chegando a essa conclusão, que é aumentar a matéria orgânica daqueles solos e deixar revegetar. A resiliência natural do sistema. Ou seja, então, cultivar plantas, para plantas incorporando matéria orgânica, aplicar esterco ali, para também aumentar o teor de matéria orgânica, porque ali você teve um efeito muito sério, muito mais sério do que os EPTs. Os EPTs realmente estão a níveis muito abaixo do valor de referência que nós adotamos lá. É porque lá era uma matriz, na mineralogia, era uma matriz caulinítica, o solo predominava caulinítica, então tinha muita carga negativa, e substituiu por hematita, porque o minério é hematita. Então você diminuiu carga negativa. Então, a capacidade filtrante daqueles solos diminuiu tremendamente, além de diminuir a matéria orgânica. E o único jeito de recuperar isso lá, Samantha, é isso, incorporação de matéria orgânica, não tem outra forma. Isso a longo prazo existem uns malucos lá, ou seja, uns caras apocalípticos, né, que falam em tirar aquilo tudo e levar para aterro. Você imagina, nós teríamos que fazer aterro no Brasil inteiro para suportar aquilo, né? Então, não ou seja, é deixar como está lá e deixar a resiliência natural. E, é claro, ajudando para as plantas crescerem e incorporar matéria orgânica. Não tem outra forma. E, por sorte, o teor de EPTs lá são muito baixos. Realmente é essa coisa aí que contaminou, está tudo contaminado com chumbo, o peixe tem chumbo, não sei o que tem. Isso aí é tudo falácia, Samantha. Tá? Muito obrigada por essa explanação, né? Porque realmente a gente acaba se tornando refém da mídia, né?
É, com esses desastres. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. O Eric pergunta: é possível recuperar a matéria orgânica após uma lixiviação? eu não. Ô, Eric, deixa eu tentar te entender melhor aqui. Ou seja, você está falando que a matéria orgânica lixiviou junto com o. Deixa eu ver, se vamos para esse lado. Se não for, você refaz a pergunta que a gente volta. Será que é isso que você está querendo falar? Você tem a matéria orgânica, né, com as cargas negativas lá, aí você tem o EPT que vai ser atraído por atração eletrostática. Se entra um outro cátion, vai trocar esse EPT, joga para a solução do solo e ele vai lixiviar. Você não mexe na matriz do solo, ela continua lá do mesmo jeito, com a mesma função ambiental dela. Então, por exemplo, você pode ter um ambiente hoje com cádmio, o outro ano que vem com chumbo, a matéria orgânica tem a mesma função. Ela vai reter o cádmio, depois ela vem e retém o chumbo, ou seja, porque a dinâmica da matéria orgânica é milhares de anos. Para você mudar a matéria orgânica do solo, é um tempo muito. É um tempo mais elevado, o Eric. Então, a matéria orgânica, depois que ela estabiliza no solo, ela transforma-se em fração úmica, que é os ácidos fúlbicos, uminas e, e ácidos úmicos, né? Ela se estabiliza, tudo que vem ali só usa aquele corpo estabilizado naquele momento. No momento seguinte é o outro e ela continua lá de forma estável no solo. O Eric, eu não sei se eu entendi bem, mas se não, a gente volta aí você me puxa a orelha que a gente volta a conversar. Então, qualquer coisa, Eric, se não foi isso que o professor respondeu, é só perguntar de novo. A gente tem mais uma pergunta aqui, um comentário também, da Cristina, que ela pergunta: no caso dos óleos e borras, a remediação fica por conta da microbiota do solo, então? Ô, Cristina, perfeito, Cristina. Assim, a gente vai muito para a sardinha da lata da gente, né? Ou seja, mas é claro que borra de óleo, tudo aí você tem os land farms, né? Aí já vai para a área de microbiologia, né? Ou seja, eu esqueci de comentar, mas é claro, aí a gente tem que passar a bola para os microbiologistas, né? Porque é isso aí que realmente é efetivo para remediar esse tipo de material, né, Cristina? A gente tem aí essas práticas dos land farms, né, essa coisa toda, mas perfeito, Cristina, obrigado aí pela ressalva, tá? Eu tava me esquecendo aí da microbiologia, que é tão importante como tudo que eu falei aí também, né? Obrigado, Cristina. Ó, o Eric respondeu que era isso mesmo, recuperar Ah, como era antes. tá, então agora acho que eu entendi. Por exemplo, o caso de Mariana, a lama veio e diminuiu o teor de matéria orgânica do solo, porque a lama não tem matéria orgânica. Aí isso leva tempo, ou seja, porque a matéria orgânica, para ela se decompor e estabilizar na forma de compostos estáveis, leva tempo. Então, isso aí leva tempo quando? Décadas até séculos, sabe? Mas a gente tem que trabalhar no horizonte maior, com a matéria orgânica assim, para você voltar aos níveis originais ali naquela lama de Mariana. Da matéria orgânica é isso, tem que pensar em décadas, cultivando planta, incorporando matéria orgânica, incorporando resíduo, esterco, para você tentar aumentar a matéria orgânica. Isso não é de um dia para o outro, Eric. Perfeito. Agora acho que eu entendi a sua pergunta. É isso aí, muito obrigada. Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida aqui. Mas eu acho que encerramos. Essa hora acho que os homens já saiu tudo. Tá tendo jogo da Libertadores da América, só ficou as meninas, eu acho. Acho que os homens já estão tomando a cervejinha e já tá assistindo o jogo. Então, Então, só mas para deixar registrado, nós estamos com 150 espectadores. Então, que tá, bom, né? Que bacana. são 150 guerreirinhos que continuam aí com a gente. Os heróis da resistência, né? Muito obrigada, pessoal, que nos acompanha até agora.
Então, professor, já que não temos mais nenhuma dúvida, mais nenhuma questão, acho que vamos encerrando esse momento. Eu só tenho a agradecer, só agradecer o professor por ter aceitado participar aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos. É uma honra e uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente. E fica aí um convite, né, para o próximo evento, para o senhor estar participando com a gente também de novo, no ano que vem, e talvez presencial, né, se possível. Não, ô Samantha, eu realmente eu fico na alegria, assim, de estar no meio de vocês, e principalmente que tá a Sônia aí do lado, tá a Larissa, né, que a gente trabalhou junto tanto tempo, né, eu tenho um carinho por todos vocês aí, e assim, a gente fica um pouco, eu estava um pouco receoso porque você entra numa seara, porque vocês trabalham porque a gente é mais o processo ali no solo, né? E às vezes vocês trabalham mais com essa coisa mais ampla, mas assim, a gente mostrar esse lado também para gerar discussão, né? E pedir desculpa aí por qualquer coisa que a expectativa seria mais, mas a gente falou um pouquinho do quadradinho da gente, né? Esse é nosso quadradinho do dia a dia, mas muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado por estar até agora aí acompanhando a gente. E boa noite a todos, Samantha. E mais uma vez, parabéns, parabéns mesmo. Eu já te falei aí o orgulho que a gente tem dos alunos que tomam essas iniciativas e parabéns para vocês. Obrigado, pessoal.